Bom, pessoal, normalmente eu venho para esse canal para falar sobre física. Falo sobre física quântica, relatividade, física nuclear, diversas coisas da área científica. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre o que aconteceu, a tragédia que aconteceu com José Alberto Silveira Freitas, o Beto. Uma tragédia, não poderia ter acontecido. Coisas como essa não são, não dá para a gente compreender se a gente pensa em termos de civilização. Não é a primeira vez, segunda, terceira que acontece isso no Carrefour. Teve aquele caso com o cachorrinho, que foi também extremamente trágico. E a gente sabe que esses casos foram relatados, outros que acontecem não só no Carrefour, aconteceu no Extra também, e outros em outros lugares que não têm relatos. Então essas situações são situações justamente que mostram como o racismo realmente existe, como o racismo de fato está dentro da nossa cultura, né? Isso quem lê livros do Holanda, por exemplo, sobre a cultura brasileira, de onde vem toda essa situação, as raízes, né, da nossa cultura, a gente acaba percebendo que tudo isso a gente só vai conseguir se livrar se a gente tiver a educação. Então, a situação, por exemplo, do Brasil, onde a gente tem a cada 23 minutos tem um negro morto, isso traz a gente aquelas questões, né? Poxa, mas tem muito racismo no Brasil. Eu ouvi o comentário de que mas tem mais racismo nos Estados Unidos do que no Brasil. Olha, no lugar onde eu morei, eu fiz o pós-doutorado no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, e lá eu não percebi isso. Não era dessa forma. E mesmo assim vocês percebem que, com o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, a população se revoltou, houve uma rebelião generalizada, porque aquilo não poderia acontecer. Minha filha até me explicava que os brancos tentavam, nessas manifestações, ficar à frente e envolver os negros para que a polícia não chegasse, né, e surpreendesse o negro, pegasse ele. Então é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Não é uma coisa assim. E aqui, infelizmente, a gente percebe que, infelizmente, está na cultura do brasileiro, parece que na nossa raiz, que até negros têm preconceito com negros. Isso acontece, né? Infelizmente. E a gente se acomoda. E a gente se acomoda, e pior, a gente aceita, a gente não protesta, a gente não mostra a indignação da gente contra situações como essas. Né, meu filho? A gente tem que... Então o que a gente está tentando fazer nesse vídeo hoje é mostrar isso. E me pediram hoje, por exemplo, falaram, fala relatos pessoais, né? Uma das coisas que me chocou recentemente, minha filha me mostrou que há 60 anos atrás tinha um zoológico de negros na Europa. Olha só, isso para mim, não dá para compreender. Então, se a sociedade quer pensar em termos de chegar a uma situação de civilização em que a gente possa se denominar, né, civilizado, a gente não pode chegar a ter esse tipo de comportamento. A gente não pode ter coisas desse tipo, não pode... mas o sujeito lá acenou. Pois é, mas se fosse uma pessoa branca, talvez não tivesse tido esse tipo de resultado. Não poderia ter esse resultado com ninguém, nem com um animal, né? Então, aconteceu, por exemplo, de eu ter visto, por exemplo, num canal muito importante, no Animal Planet,
eu vi o caso de uma onça, né, que ela teve dois filhotes, né, uma preta e uma com aquela coloração laranja mais clara, né? Então você via no padrão dela direitinho que elas eram irmãs mesmo, né? Era o mesmo padrão, exatamente. E aí com essa visibilidade que eu tive, com essa visão que eu tive dessas onças, eu percebi, poxa, olha, tem tanta gente, né, que tem filhos de cores mistas, né? E aquela onça e as outras onças também viam elas com naturalidade. É assim que a gente tinha que ser, quer dizer, não deveria haver essas diferenças, né? Tanto a minha esposa, por exemplo. Minha esposa, ela é filha de o pai negro, a mãe branca, tem filhos negros e filhos brancos, né, na mesma família. Eu sou filho único, mas eu sou filho de a minha mãe era negra e o meu pai branco. E eu casei com uma pessoa branca, quer dizer, essa mistura, ela é natural para a gente, ela é uma mistura que vai acontecer sempre na civilização. Mas o problema é que a civilização não aceita os resultados que a gente tem, né? Por exemplo, me pediram hoje para fazer um relato pessoal, né, de algum caso que, mas como é que você percebe que no Brasil tem mais preconceito do que você via lá nos Estados Unidos? Eu falava, por exemplo, aqui no Brasil tem mercados que eu vou fazer compra todo mês, duas vezes no mês a gente vai fazer compras no mercado. A gente faz muita compra, porque são 8 pessoas aqui em casa. Eu não posso vestir camisa vermelha em determinados mercados que eu vou, porque quando eu estou andando ali, né, se eu estiver andando sem o carrinho, as pessoas vêm me perguntar onde está tal coisa no mercado, né, onde fica tal... Eu falo, olha, eu percebo que não é porque a pessoa quer te agredir, é uma questão cultural, né, infelizmente está na nossa raiz cultural. Não é porque a pessoa quer te agredir, mas a cultura, essa estrutura cultural do país está te agredindo constantemente. Essa estrutura cultural é o racismo cultural, é o racismo que existe, está impregnado na gente. Então essas perguntas, quer dizer, as pessoas virem te perguntar se você trabalha ali, não é ruim ser um trabalhador do mercado, é um trabalhador muito digno, né? Um trabalhador que trabalha lá, mas eu não sou do mercado só porque eu estou vestindo uma camisa vermelha, né? Então essas situações acontecem várias outras que eu não vou fazer o relato aqui, senão a gente ia ficar muito tempo, né? Mas essas situações me levam então a colocar o caso do Beto, né? Do José Alberto Silveira Freitas, o Beto, dizer que o Beto, né, life matter, a vida do Beto sim importava, né? A vida de George Floyd importava. E Black Lives Matter.